Olá, amigas! Este será o lindo pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Ele será um pano de prato multiuso, porque nós podemos usar lá nas nossas cozinhas para secar nossas louças, nós podemos usar como cobre alimento e como decoração no nosso fogão, sobre um balcão, sobre o micro-ondas. Ele tem muita utilidade lá na nossa cozinha. A principal utilidade é decorar as nossas casas. Vamos fazer junto, amigas, porque nós usamos bastante retalhinhos e é uma delícia de fazer, super rápido e econômico, porque nós vamos usar só retalhinhos de tecido. Vamos fazer juntas, amigas. Será um prazer ter a companhia de cada uma de vocês comigo nesse vídeo. Vamos precisar de um pano de prato totalmente sem bainha. Nós vamos precisar também de vários retalhinhos de tecidos que nós temos lá nas nossas gavetas. Nós podemos usar aqueles tecidinhos bem coloridos para nós fazermos o nosso barrado. Nós vamos precisar também de um papelãozinho ou uma cartolina que nós vamos cortar no tamanho de 6,5 por 6,5. Mas você pode estar cortando com 5 por 5, 4 por 4, 6 por 6. Este meu tem 6,5 por 6,5. Nós vamos também precisar de mais um pedacinho de retalho de tecido tricoline de um tamanho maior para nós cortarmos umas faixinhas. Nos nossos tecidos coloridos, nós precisamos cortar com o nosso moldezinho de papelão 44 pedacinhos. No meu tamanho que eu cortei 6 por 6, eu vou usar 44 pedacinhos. Mas se você cortar no tamanho maior, você vai usar menos. E se você cortar no tamanho menor, você vai estar usando mais quadradinhos. Estes meus quadradinhos, eu também vou ao ferro passar ele uma vez na diagonal, dobrando, e mais uma vez dobrar, para formar triângulos. Eu tenho que dobrar eles, formando 44 triângulos que eu vou usar no meu pano de prato. Eu fui ao ferro e passei todos os meus 44 quadradinhos, formando os meus triângulos. Olha que dengo que ficaram os meus triângulos. Porque eu vou precisar usar no meu pano de prato, nessa parte menor aqui embaixo e na parte lá em cima, eu vou usar 9 aqui e 9 lá em cima. Então, 9 com 9, vou usar 18. E deste lado e deste lado, eu vou usar 13 para este lado e 13 para este lado. Então, 13 com 13 são 26. 26 com 18, que vão dar os 44 que eu já tenho aqui passado e dobradinho. E como que nós vamos alinhar eles no nosso pano de prato? Você pode alinhar eles de uma forma bem colorida, porque quanto mais colorido ficar, mais bonito eles vão estar. Eu vou começar alinhando os meus triângulozinhos na parte mais longa do meu pano de prato. Então, eu vou colocar sempre as aberturinhas dele, as aberturas, para o mesmo lado. Se você começar aqui alinhando eles com a aberturinha para cá, então todos ficarão com a aberturinha para cá. Ou se não, todos com a aberturinha para o outro lado, que assim eles ficarão mais bonitos. Outra coisa, quando você alinhar aqui no seu pano de prato, não alinhe tão na beiradinha, porque quando nós formos passar a costura de segurança, nós temos que deixar um meio centímetro aqui, ó, só para este pano de prato não estar desfiando, não estar perdendo a nossa costura. Então, quando você for alinhar, você alinha assim, deixando o mínimo possível ali de pano de prato, só para garantir a nossa costura. Então, eu vou começar a alinhar. Coloquei o primeiro com abertura para lá, eu vou colocar o segundo também com abertura para lá, e assim eu vou alinhar os 13 triângulos que eu preciso para este lado. Antes de alinhar todos,
eu quero mostrar para vocês que nós estamos alinhando, sobrepondo um pouquinho um sobre o outro. Porque quando nós costurarmos aqui e virar para o outro lado, não ficará uma abertura. Porque se você colocar assim, vai ficar uma partezinha aqui sem nada. Nós vamos sobrepor um meio centímetro aqui, um sobre o outro. Só para dar um acabamento mais bonito lá do outro lado. Lembrando, as aberturas estão ficando todas para o mesmo lado e nós estamos deixando um pouquinho do pano de prato só para não desfiar. Amigas, então eu alinhei todos eles aqui deste lado, os 13 triângulozinhos que vão deste lado. Agora, nós vamos prender. Vocês podem estar usando para prender alfinetes, mas nós vamos ter que colocar 13 alfinetes, então daria um pouquinho mais de trabalho. Mas eu gosto de estar usando a fita crepe, porque com a fita crepe eu vou colocá-los rapidamente. Olha, eu coloco a fita crepe, eu prendo eles aqui bem fácil no lugar aonde eu preciso, para depois eu passar a minha costura de segurança. Olha que rápido que eu prendo. Então, eu firmo aqui para deixar eles bem no lugar que eu preciso. Então, agora aqui, eu corto a fita crepe e vou passar uma costura. Lembrando que vocês colocam uma fita crepe mais para cima um pouquinho. Vocês não podem colocar aqui, porque aqui nós vamos fazer a costura. Essa costurinha será uma costura só de segurança. Então, eu vou à máquina passar essa costura de segurança aqui e já mostro para vocês. Amigas, então passei a costura aqui, só uma costura de segurança, para prender os nossos triângulozinhos deste lado. Lembrando que são 13 triângulos. Então, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar os meus triângulozinhos aqui e vou alinhar um pertinho sobre o outro. Lembrando de deixar uma partezinha, eu vou alinhar todos eles aqui. Deixando esta barrinha bem estreitinha aqui, eu vou alinhar os 13 aqui, vou passar a costura e já mostro para vocês. Amigas, então costurei os nossos triângulos deste lado e deste lado, dos dois lados mais longos do nosso pano de prato. Agora nós vamos colocar as nossas faixinhas. Eu cortei 4 faixinhas, 2 menores para fazer o acabamento nesta parte menor e 2 maiores para nós fazermos o acabamento na parte maior, na parte mais longa. Então, como que nós vamos colocar a nossa faixinha aqui? Nós vamos colocar assim, direito da nossa faixinha com o nosso pano de prato. Lembrando que aqui nós alinhamos os nossos triângulos como se fosse na parte avesso. O nosso pano de prato está sem bainha, então nós não temos o lado avesso, mas aqui nós vamos costurar como se fosse no avesso. Então, nós vamos alinhar, deixando uma partezinha aqui, que nós cortamos a mais, 1,5 centímetros. Vamos alinhar tudo bem alinhadinho aqui, colocar o alfinete e vamos à máquina passar uma costura. Mas, esta costura, nós temos que fazer mais larguinha, do tamanho de um pé de máquina, porque nós vamos precisar ter certeza que do outro lado aqui vão ficar tudo bem presinho. Então, eu vou passar essa costura mais larguinha para quando eu virar, esta costura estar bem firme aqui. Eu vou passar essa costura deste lado e aqui do outro lado, colocando a outra faixa, eu vou passar a costura também. Então, eu vou costurar os dois lados e já volto para nós continuarmos. Amigas, costurei aqui a parte de trás com uma costura mais larguinha, até refiz uma outra costura para garantir que está bem firme os nossos triângulos. Virei aqui para a parte da frente e passei. Passei, mas eu forcei todos eles para ver se estão bem presinho. Nós temos que ter esta certeza que eles estão bem presos, porque será desagradável quando nós costurarmos aqui a parte da frente, nós verificarmos que algum triângulozinho não ficou bem preso.
Então, por isso que nós temos que fazer esta costura mais larguinha, mais funda. Tudo bem. Agora, aqui na parte da frente, eu vou cortar este excessinho, esse pedacinho a mais que nós deixamos. Vou cortar aqui. Amigas, então eu cortei o excesso de tecidinho que ficou deste lado, do outro, cortei dos 4 lados o excesso de tecido. Olha que graça que já está o nosso barrado aqui dos lados. Olha que dengo que está ficando o nosso pano de prato. Este pano de prato será um pano de prato multiuso, porque nós podemos estar usando sobre um balcão, sobre a geladeira, lá no fogão, no micro-ondas. Muito bem, então aqui nós estamos na parte direita, nós vamos virar novamente para o lado de trás, para nós alinharmos os nossos triângulozinhos aqui nesta parte. Lembrando que você pode fazer só de um lado e aqui na parte embaixo, só de um lado menor e no lado mais longo, que também fica lindo. Mas esse, como a gente vai usar sobre um balcão, nós vamos fazer os 4 lados. Então, agora, novamente, aqui do lado de trás, do lado avesso, nós vamos alinhar mais 9 triângulozinhos. Então, nós vamos colocá-los um aqui, vamos colocar o outro sobrepondo um pouquinho, como a gente fez lá dos lados maiores. Agora, nós vamos fazer os 2 lados menores. Nós vamos alinhar os nossos triângulos um pouquinho para dentro, deixando uma basezinha aqui para não desfiar. Lembrando que aqui tem auréola, aqui é mais firme, mas do mesmo modo, vamos deixar um pouquinho para segurança. Então, vamos alinhar todos os nossos triângulozinhos aqui, os 9, e vou passar as costuras como nós fizemos lá do outro lado. Então, eu vou alinhar os 9 aqui e já mostro para vocês. Amigas, então eu alinhei os 9 triângulozinhos aqui, como nós fizemos dos lados. Alinhei os 9, agora eu vou colocar a fita crepe para firmar eles aqui, bem no lugar que nós precisamos. Eu coloco a fita crepe, ou você pode estar colocando alfinete. Muito bem. Aqui eles estão firmes, então eu vou, a máquina, passar uma costura de segurança, depois eu vou pegar novamente a nossa barrinha, o nosso barradinho, vou colocar aqui, vou virar para o outro lado e passar. Eu vou fazer neste lado e no outro lado, igualmente, nós fizemos desses 2 lados. Então, eu vou costurar aqui dos 2 lados e já volto para mostrar para vocês a continuação e o final do nosso lindo pano de prato. Amigas, costurei aqui o lado de trás dos 2 lados menores, nesta parte e naquela outra parte lá do outro lado. Mas, antes de eu fazer essa costura, eu dobrei uma partezinha aqui deste lado, ó. Dobrei para dentro para fazer acabamento. Deste lado, naquele lado lá em cima, deste lado e aqui nesta parte também. Antes de nós costurarmos os últimos balãozinhos, os últimos triângulos aqui desta parte embaixo. Eu dobrei. Então, agora, com os triângulozinhos todos costurados, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte em cima. Eu dobrei essa partezinha aqui para dentro, então nós temos que ir ao ferro, passar tudo bem passadinho. Aqui, nós temos que passar e alfinetar. Depois que nós passarmos esses 2 lados mais longo e alfinetar, nós vamos passar aqui bem passadinho e alfinetar, nós vamos dobrar as 2 partes menores. Aqui também, nós vamos dobrar uma partezinha para dentro para fazer acabamento e vamos dobrar assim, olha. Aqui nós vamos dobrar também uma partezinha para dentro e alfinetar. Então, nós vamos alfinetar os 4 lados para depois nós passarmos só uma costura. Aqui também nós dobramos para fazer acabamento. Antes nós puxamos tudo para fora
e depois dobramos para dentro. Então, eu vou dobrar tudo para dentro, organizar, alfinetar, tudo bem passadinho e vou passar uma só costura em toda a volta do nosso lindo pano de prato. Então, eu vou passar, alfinetar, costurar e já trago para vocês o nosso lindo pano de prato pronto. Amigas, eu alfinetei todos os lados. Eu ia passar a última costura para depois mostrar pronto para vocês. Mas o acabamento aqui no cantinho, quero mostrar para vocês. Vocês não podem dobrar simplesmente assim e passar a costura. Vocês têm que dobrar abraçando essa partezinha aqui, ó, para fazer um acabamento, para esse acabamento ficar perfeito aqui no lado direito. Porque senão essa partezinha aqui vai ficar aparecendo, desfiando aqui. Não vai ficar legal. Então, você abraça aqui e depois que você dobra lá. Lembrando que antes eu dobrei essa partezinha por dentro. Isso eu fiz nos 4 cantos, para ficar o nosso acabamento bem lindo. Então, agora, eu vou à máquina, passar uma costura aqui, vou passar em toda a volta. Aqui também eu chego até o cantinho, volto e faço toda a costura. Então, eu vou costurar toda a volta e o nosso lindo pano de prato estará pronto. Já volto para mostrar para vocês. Amigas, então eu passei a costura em toda a volta do nosso lindo pano de prato. E essa costura, eu quero que vocês percebam que eu fiz uma costura bem fininha, uma costura bem retinha, para o nosso trabalho ficar super delicado. Eu deixei os fios mais compridos onde eu iniciei a minha costura, eu deixei os fios mais compridos, eu dou 2 nozinhos, vou colocar a minha agulha bem no pezinho para eu embutir. Aqui também, onde eu terminei a minha costura, eu iniciei aqui, fui por aqui, fiz toda a volta e voltei e terminei a minha costura aqui. Aqui também eu deixei o fio mais comprido, eu vou colocar a minha agulha bem no pezinho aqui, onde eu terminei a minha costura, vou deixar ela aqui por dentro, vou passar o fiozinho da minha linha pela minha agulha e vou puxar lá na frente para eu cortar. Assim eu vou fazer com a linha do meu início e com a linha do final, porque se nós cortarmos aqui, vai desfiar a nossa costura. E se nós fizermos retrocesso, vai marcar. Então, assim, nós cortamos, o fiozinho fica embutido lá por dentro. Olha que dengo que fica. Aqui do lado de trás, o outro fiozinho também que ficou aqui, nós vamos fazer da mesma maneira. Vamos colocar a nossa agulha aqui, vamos deixar ela lá por dentro do nosso trabalho, vamos passar o fiozinho de linha pela agulha, vamos puxar lá na frente e cortar. Assim, o nosso trabalho não terá linha perdida, linha solta e nem linha soltando do nosso trabalho, nem retrocesso. Olha que lindo que ficou a parte de trás do nosso trabalho, sem uma pontinha de linha. Olha que dengo que ficou. A parte de trás do nosso trabalho é tão linda como a parte da frente. Aqui também, esses 2 fiozinhos do início da minha costura, eu coloco a minha agulha bem aqui no pezinho do nosso trabalho, coloco lá por dentro, pode ser sentindo uma pressão, porque assim o nosso trabalho ficará mais seguro. Passo os 2 fiozinhos, puxo lá na frente e corto. Amigas, então embuti o fio aqui também e olha que graça que ficou o nosso lindo pano de prato. Olha aqui a parte de cima, que graça que ficou. Nós podemos estar usando lindamente lá na nossa cozinha. Quero que vocês olhem também a parte de trás, que coisa mais linda que ficou o nosso trabalho. Este então foi
o lindo e delicado pano de prato que fizemos juntas hoje, usando todos aqueles retalhinhos de tecido que nós temos lá nas nossas gavetas. Façam esse pano de prato, me deem notícias, por favor. Quero saber se vocês estão gostando do nosso trabalho, que nós juntas faremos coisas lindas, se Deus assim permitir. Obrigada por quem me assistiu até agora. Quero deixar um abraço a todas de coração e que vocês continuem sempre na companhia do nosso amado Jesus.